Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Hoje eu tô aqui com 3 convidados, 2 da mesma empresa, a Jéssica e a Juliana da Intravale. A gente já vai falar sobre os serviços que eles fornecem, como é que eles... as soluções que eles trazem. E eu tô aqui também com o César da Imperline. Isso aí, até que enfim. É isso aí. Tá certo? Então vamos lá, se apresenta pra gente aí, César, famoso Cezinha. Bom, sou o César da Imperline. A Imperline está em São José faz pouco tempo, né? A gente veio de Indaiatuba, a empresa nasceu lá. Contar um pouquinho como nasceu a Imperline. Em 2019, eu fui para a Europa, morei uns meses na Europa. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Fernando, que hoje é o proprietário da fábrica. Aqui em BH, né? A fábrica, a Imperlast fica em BH. E conheci ele lá em 2019, achei o produto dele muito bom e acabei, né, trabalhando com o produto dele desde 2019. Então a gente começou em Indaiatuba, em 2 anos para cá a gente entrou no Nexo. O Nexo abriu muitas portas para a gente aí. E estamos aqui agora, nessa batalha, nessa luta aqui em São José dos Campos. Tá certo. E vocês, né, são três sócios, né? Sócios. O Flávio Amarelono, que eu vi. Isso. Cara, conta pra gente aí como é que... Na verdade, eu e a Juliana somos irmãs, né? Tá. Trabalhamos juntas há 20 anos, Ju. Há quase 20 anos, né? Trabalhávamos inicialmente com engenharia de aplicação, né? Então, nós desenvolvíamos obras de grande porte, né? Shopping, hospital, indústria. Na área do ar-condicionado, né? Na área da climatização. E na pandemia, 2022... 2019, perdida no tempo. 2019 surgiu a ideia, né? Por que não voltar à raiz e seguir, né? Por conta própria. Entendi. E aí a gente trouxe outras linhas de conforto para o cliente. Então a gente começou a se especializar na parte de aquecimento, de banho e piscina, e me especializei também na parte de energia fotovoltaica. E a gente começou a perceber que o cliente, no decorrer da obra, ele tinha realmente essa necessidade de fechar mais de um segmento na mesma empresa. E aí foi quando a gente começou a oferecer toda a linha de conforto, né? Conforto e economia. Esse é o princípio da Intra. Tá. Bom, agora que vocês já se apresentaram, a gente tem a introdução. Você falou que estava assistindo o episódio hoje, então não é tanta surpresa, mas a gente prepara um presentinho para vocês depois lembrarem que Depois que eu saquei que ela pediu a foto, aí eu achei que era fazer uma chamadinha, alguma coisa. Aí depois que eu... muito legal, cara. Legal. Pô, fiquei mais bonito aqui do que eu pessoalmente. Muito obrigado. Ó. Filtro, isso aí. Tá certo? Puder passar água pra gente também. Bom, a ideia é o quê? Todo o nosso podcast, nossos produtos digitais, né? Todos de divulgação no podcast, na rádio e tal, eles são suportados ou patrocinados pelo Constru Clube, que vocês participam, que é o nosso clube de fornecedores, onde a ideia surgiu do quê? O que a gente mais recebe em termos de direct, de consulta, o que a gente percebeu que é uma dor muito grande do cliente é ele ter fornecedor confiável, né? Ou seja, assim, quando ele resolve fazer ar-condicionado, por exemplo, aí ele tem, sei lá, 20 opções, fora a internet. Então, assim, ele não se sente seguro em entender que caminho trilhar. E a ideia do Constru Clube é o quê? É um clube fechado, são só fornecedores nossos, para que a gente consiga levar essa validação para o cliente. Então, a gente não garante ninguém, mas a gente explica que são empresas que a gente já trabalha e que a gente costuma ter boas parcerias, né? Então, assim, vocês, né, são os nossos grandes patrocinadores e a ideia é a gente bater um papo aqui hoje. Eu queria começar perguntando, eu acho assim, eu não trago pauta, mas é lógico que eu conheço a empresa de vocês e eu tenho algumas dúvidas na minha cabeça. A principal dúvida que eu vejo, a principal sacada que eu acho que foi de vocês, é exatamente essa história do que pelo cliente, ele gostaria de contratar uma pessoa que resolveria todos os problemas, né? Então, assim, na verdade, a gente, como gestor de obras, acaba sendo um pouco disso, porém,
aí existem os fornecedores e as empresas, né? Quanto menos pessoas envolvidas você tiver, melhor. E aí vocês tiveram essa sacada de realmente começaram com ar-condicionado, hoje oferece o que além do ar-condicionado? Isso, aí temos a linha... A gente tenta oferecer a parte toda de conforto térmico e economia, né? Então, a linha de aquecimento solar e banho, piscina, né? E também a energia fotovoltaica. Ah, entendi. Quando o cliente nos procura, então, exatamente com a ideia do Constru Clube, né? Quando o cliente nos procura, a gente sempre... dificilmente ele fechar um segmento, principalmente quando ele está na linha da construção. A gente oferece para o cliente todo um planejamento, um cronograma de obra, um planejamento de pagamento, e isso dá o conforto para ele em relação ao desenvolvimento da obra nos segmentos que a gente oferece ali dentro. Entendi. Né? Então, hoje é muito difícil a gente pegar um cliente que fecha um produto somente um produto com a gente. Entendi. Tá? Realmente faz muita diferença. E o que eu acho na prática, né? Eu acho que, assim... Eu defendo muito que a diferença entre o alto... Vocês dois têm bastante... Os dois tipos de fornecimento têm a ver com isso. O que é? A diferença entre o médio padrão e o alto padrão, para mim, as duas principais coisas, todo mundo acha que é o acabamento. Mas não é. O acabamento no médio padrão, ele já é muito bom. Né? Mas como é que você transforma uma casa em alto padrão? Ela é eficiência e manutenção. Exatamente. Você entendeu? Ou seja, a gente percebe que o que o cliente mais valoriza é a eficiência. Ou seja, ele não aceita. E um dos desejos do cliente, não sei se vocês já perceberam isso, é o quê? Mas é quando ele vai construir a casa dele de alto padrão, é ter o que a gente chama de banho de hotel, né? Ah, sim. Né? Ou seja, ele sonha... E tipo assim, ele não sonha em ter o porcelanato mais bonito, não, ele vai confiar no arquiteto, vai ficar bonito, não estou dizendo isso. Mas ele sonha em ter algumas eficiências que ele não tinha, né? Ou seja, a qualidade do banho, a qualidade da climatização, né? Ou seja, a gente vê aí o calor cada vez maior, né? Eu consigo lá em casa, graças a ter feito o estudo, eu consigo fazer... churrasco com o ar-condicionado ligado, né? Ou seja, esse é o sonho de todo mundo, né? Ou seja, você tem que ter o exaustor eficiente e o ar-condicionado eficiente. Sim. Né? E no seu caso, né, Cezinha, vamos dizer assim, você pega pela dor, né? Porque eu acho que a grande dor da construção civil, a grande dificuldade da construção civil no pós-obra, ela sempre está relacionada à água. Né? Ela sempre está relacionada à impermeabilização, a vazamento, ela sempre tem um viés, sempre não mas assim, a grande maioria não são vícios de construção de trinca, desse tipo de coisa. Na verdade, a grande dificuldade que a gente entende é essa questão da impermeabilização, né? E você trabalha com uma linha de produto inovadora, né? Sim. O que ela mudou nesse sentido? Então, voltando ao que você estava falando, o nosso trabalho, ninguém vê, né? O pessoal só vai dar valor para a impermeabilização quando falta ou quando dá problema, né? Infelizmente, ainda é assim. Hoje, para você ter uma ideia, o custo de impermeabilização dentro da obra hoje não passa de 5%. Então, o pessoal gasta um absurdo de dinheiro na esquadria, nos móveis planejados, né? Nas pedras, mas aí chega na impermeabilização, o cara, né? O cliente, ele quer economizar. E aonde ele não deve economizar, né? Ontem a gente estava fazendo um vídeo também para Casa Mostra, que a gente fez a impermeabilização dos baldrames, que a impermeabilização ela já começa aí, né? Onde ninguém vê, né? No baldrame. Então você começa fazendo a impermeabilização dos baldrames, aí tem muro de arrimo, que também ninguém vê, né? E o nosso produto hoje é um produto totalmente diferente do que há no mercado, né? A Imperlast, que é a fábrica que veio de Portugal e hoje quem toca a fábrica no Brasil é o Ricardo, que faz um papel administrativo, assim... espetacular, é um produto diferenciado com relação ao que tem no mercado hoje brasileiro. É a única empresa hoje que tem todos os certificados da ABNT mostrando que o produto é aquilo que ele entrega, né? Então, tanto que a nossa vida útil de produto é o mínimo que tem é 25 anos. Então, hoje, a Imperline, ela entendeu isso aí, então ela comprou, hoje a gente trabalha exclusivamente com o produto da Imperlast.
A gente vai trazer, acho que até o final desse aqui eu vou falar uma novidade que a gente está trazendo também para cá, para agora, para São José. Mas o produto hoje que a gente trabalha, ele tem todas as soluções, tanto para baldrame, para muro de arrimo, laje, banheiro, piscinas. Então, hoje, o diferencial nosso é oferecer a solução completa para o cliente. E o nosso trabalho hoje da Imperline é fazer com que o cliente entenda que o serviço de impermeabilização não é só chegar lá e aplicar e acabou, compra qualquer produto. Não é assim. Existe análise de superfície. Toda vez que a gente vai fazer uma impermeabilização, os nossos meninos hoje, o nosso time é treinado para fazer, por exemplo, vou fazer nessa laje. Como que está essa superfície? Está limpa? Está oca? Está de acordo? Está com o caimento correto? E isso a gente vê que não tem isso ainda hoje, né? Então, isso é um dos diferenciais que a Imperline hoje oferece para cá. Entendi. E você sempre oferece a solução. O cara não consegue comprar só o produto. Não. Teve situações já que o cara falou assim, cara, eu não quero o seu produto, eu quero só a mão de obra, ou vice-versa. A gente não faz. Infelizmente, a gente vende... Porque é difícil dar garantia de um produto que eu não conheço, né? Eu posso dar garantia de um produto que eu conheço. E nem de um serviço. E de um serviço que eu também não conheço, entende? Então, é difícil. Então, a gente vai lá e vende só o produto. Beleza, mas aí você vai aplicar e se você aplica errado, entende? Então, a fábrica também ela tem essa consciência. A Imperlast, ela tem essa consciência de que o cara que tem que estar aplicando o produto, ele tem que estar treinado, ele tem que estar qualificado, tem que entender do que ele está fazendo. E eu, agora, voltando, né? Agora eu percebi por que o primeiro... Sabe que o primeiro serviço que a gente fez junto foi do Caio, né? Sim. Então, e agora eu percebi que foi por causa desse histórico que vocês tinham na área mais comercial, de climatização comercial, né? Porque acho que foi a nossa primeira obra com ar-condicionado dotado, linear, né? Isso, foi mesmo. E vocês focam bastante nesse tipo de trabalho. Sim, na verdade, hoje o alto padrão, ele tem pedido algumas coisas diferentes, né? O ar-condicionado linear, ele traz mais conforto. Então, ele é um equipamento onde a gente tem não tem uma direção do ar, um fluxo do ar direcionado para o cliente. Então, a gente consegue ter mais conforto no ambiente, né? Além disso, tem outras tecnologias também na climatização que a gente consegue atender. É que o linear você tem que pensar nele muito antes, né? Porque o projeto ele é completamente diferente do outro. Exatamente. Então, o cliente ele já tem, ou o projeto, o arquiteto, ele tem que trazer essa ideia, amadurecer essa ideia lá na execução da obra, para que a gente consiga já prever tudo, compatibilizar os projetos e, enfim, desenvolver toda essa parte da climatização, né? Mas, voltando até o assunto do César, uma coisa que interessante que você falou, César, alguns pontos da gente conseguir mostrar para o cliente o que o cliente não consegue ver na obra, né? Que é o caso da impermeabilização, o caso do aquecimento. Nem sempre ele vai chegar, vai saber o que tem lá em cima, como que vai funcionar. A infra, né? O duto linear, né? O que tem por trás disso. Então, é difícil a gente mostrar o outro lado da... o que a gente tenta conscientizar o cliente aqui, né? Quem quer construir é o seguinte. O cliente, ele tem o papel dele. Né? O cliente que não quer se envolver, o cliente que não quer tomar decisão, ele precisa comprar a casa pronta. Porque, na verdade, quando você decide uma impermeabilização diferente, quando você decide, você tem que ter esse conhecimento, né? Você tem que ter apoio do gestor de obras e você tem que estar disposto a tomar essa decisão. Porque você vai decidir. Né? O gestor, ele nada mais é do que um representante do proprietário. Então, ele vai lá... E beleza, tá aqui, impermeabilização X, impermeabilização Y. Empresa X, empresa Y. Esse tipo de produto, tantos anos de garantia. Esse tipo de produto, tantos anos de garantia. E aí ele tem que tomar a decisão. É lógico que a gente auxilia muito ele nesse sentido, né? Só que essa decisão, como eu falo assim... O cliente, ele acha que ele vai ter que sair sábado e domingo para escolher piso e revestimento no home center. E ele passa a obra inteira sem nunca pisar no home center. Ele só vai em empresa especializada, né? Vamos dizer assim. E por quê? Porque precisa dessa dedicação, né? E enquanto você não fizer isso, eu vejo lá, eu tomo por base essa história do ar-condicionado do Caio lá. O que aconteceu? A gente via que desde o começo era um sonho dele. Sim. Ele queria muito aquele tipo de solução, né? Então, assim, a gente buscou, vocês apoiaram, aconteceu tudo e funciona e tá tudo certo. Agora, não adianta você só virar e falar assim, olha, eu quero aquilo ali.
Porque assim, normalmente o que você quer é mais caro, né? Normalmente funciona assim, né? Né? A coluna da direita não falha nunca, né? Quanto mais para baixo. Então, assim, é um jogo de decisão. É um jogo de, assim, no que eu vou investir? Né? Assim, a gente já fez obra grande, a gente já fez obra cara, mas a gente nunca fez uma obra cheque em branco. A gente nunca fez. Sempre o cliente, ele tem que escolher. Olha, eu vou investir no ar-condicionado, então eu vou economizar no acabamento X, né? Vamos dizer assim, a gente não consegue hoje em dia, porque senão a casa vai custar mais do que ela vale e o cliente não vai tomar essa decisão. Uma das estratégias que a gente usa muito na nossa comercialização, na venda dos produtos, é estudar o cliente, para saber exatamente o que é mais importante para ele. É o banho de hotel ou é o ar-condicionado, ou os dois? Né? Ou, de repente, energia solar, ou a impermeabilização, o que ele está dando preferência ali na obra, né? Ou o acabamento, enfim. Então, esse estudo do cliente é importante até para a gente saber o que a gente vai oferecer para ele, né? Na verdade, eu vou te contar um segredo, então. Então, na verdade, o que aconteceu? O Constru Clube nasceu exatamente desse estudar o cliente. Porque o que a gente percebeu é o seguinte, cara, o cliente é o mesmo. O cliente que contrata uma estaca é o mesmo que vai comprar um pendente da sala de jantar de 50 mil reais. E aí ele quer economizar na estaca, que é a fundação, e vai lá e gasta no pendente. Então, assim, a gente fez um estudo bem grande na questão da jornada do cliente. Exatamente. Você entendeu? Ou seja, a gente entendeu essa história da jornada de cada perfil de cliente dentro do escritório, para a gente conseguir fechar mais obra, que é o nosso principal negócio, objetivo, né? E assim, o primeiro erro é todo mundo achar que quem gasta dinheiro é o cliente de altíssimo padrão. Exatamente. O cliente mais exige. É o que menos quer pagar. É verdade. É o que menos quer pagar. Por quê? Porque eu vou explicar um negócio para vocês. Nessa história da jornada do cliente, tá? Imagina o seguinte, o cara foi lá e comprou um apartamento bacana de 150 metros quadrados. Ele vai viver muito bem com a família dele lá, certo? E aí ele recebeu o apartamento da construtora e ele resolve fazer uma decoração de alto padrão. Beleza. E ele vai lá e na hora de escolher um ar-condicionado melhor, na hora de escolher uma bancada melhor, fazer isso, fazer aquilo, ele vai lá e vende o carro dele e toma essa decisão, porque o carro depois ele compra outro. O cara, quando ele está fazendo uma casa de 1.000 metros quadrados, não tem carro que ele venda para pôr um ar-condicionado melhor. Você entendeu? O que ele pensa é o seguinte, ele fala, caraca, eu vou gastar tudo isso aqui, mas isso aqui, se eu deixar esse dinheiro na minha empresa, rende mais tanto. Então, assim, ele é um cara que faz outro tipo de conta. A relação do custo-benefício está no alto padrão, que é a história da eficiência. A hora que você pega ele pela eficiência, você fala assim, olha, você vai gastar um pouco mais aqui, mas você vai ter um banho melhor. Você vai gastar um pouco mais aqui. Só que... Você não vai ter vazamento na sua casa. Não vai ter vazamento na sua casa. Vai, dele, né? Sabe? Senão o rodapé não vai embolorar. E não é por aí que você pega esse cara. Sabe onde que você pega esse cara? Na fidelização ao projeto. Por quê? Porque assim, quem mais vende o seu produto sabe quem é, né? É o cara que tá lá desenhando aquela laje fininha e tipo assim, acabou. Vai lá e especifica lá, manta tal. Manta tal, ou tipo assim, cara, não dá pra fazer platibada, não dá pra pôr telhado, não dá pra fazer nada, vai ter que ser impermeabilização. Então assim, você pode vender a impermeabilização de 15 anos ou de 30 anos, de manta ou de outra solução. Mas assim, tem que ser impermeabilização, né? Então assim, é esse tipo de coisa que ele não discute. E é o que eu te falei, ele gasta mais na manta para não mexer na arquitetura e ele economiza no baldrame e depois dá problema no baldrame. Que é o que, cara, é o que mais acontece. A gente fez uma visita essa semana e aí, cara, uma casa no Paraty, uma casa boa, cara, o rodapé inteiro descascando, porque o cara não fez a impermeabilização no baldrame. E aí, como é que arruma isso agora? Entende? Mas assim, essa história da jornada do cliente, cara, é um assunto que eu gosto
Gosto demais, porque assim, no fim do dia, é o que você falou. Quando você pesquisa o cliente e entende o que ele dá valor, Exatamente. você entendeu? A gente tem Mas é um difícil caso... a gente fazer esse filtro, né? Porque assim, eu falo pela Imperline. A Imperline ela atende os construtores, bastante construtora hoje, a gente trabalha, e os arquitetos. Então, é igual você fala, o nosso cliente ali é os construtores e os arquitetos, mas a gente não pode esquecer do cliente final, que é o que está pagando o cheque, né? Que está assinando o cheque. Então, às vezes esse cliente final, ele não está sabendo que ele tem que dar uma atenção melhor na impermeabilização, ou que às vezes ele não sabe disso. Mas Mas aí você acho pega que aí- entra a gestão de obra, né? Isso, Esse que é o ponto. mas aí o Evandro lá, por exemplo, né? Vou dar o caso do Evandro. Aí lá atrás, quando ele filtrou, porque eu já vi ele comentando que ele fala, não, eu quero esse perfil de cliente. Aí você já estudou, porque vai ter cliente ali que às vezes você não... Cara, você fala, não serve. Mas a questão não é essa, tá? Eu vou explicar para você como é que é o nosso funil de vendas hoje lá. O nosso funil de vendas é o seguinte: não adianta eu tentar vender o meu serviço para o cara que não valoriza o meu serviço. Exato. Você entendeu? É Então, o que acontece hoje, por exemplo? Quando eu vejo que o cliente, ele tá entre fechar com a gente ou fechar com outro gestor de obras, ok. Agora, quando o cliente, ele tá entre fechar com a gente ou fechar com o seu João, que fez a casa pro tio dele, ou que fez a casa até pra gente, e comparar, você entendeu? Esse cara, ele não é um cara que valoriza o serviço, o nosso serviço. E aí, o que acontece? Aí esse cara não discute a solução de impermeabilização, esse cara não discute a solução de ar-condicionado, esse cara não discute a solução do banho, e a casa dele fica uma casa ok. E aí a casa ok, quem paga é a casa ok, tem valorização de casa ok. Você entendeu? Exatamente. Então o que a gente discute hoje é o seguinte: a gente ganha dinheiro com o cotovelo na mesa, a gente ganha dinheiro discutindo o projeto. Depois que a gente discutiu o projeto, aí a sua casa vai ter valor agregado ao final. Quando a sua casa tem uma valorização no final, quem pagou a administração de obras foi a valorização, não foi você. Você Exatamente. entendeu? O cara não consegue entender que passou de um certo valor, a casa, valor monetário, se ela não tiver diferenciais de eficiência, estética, manutenção, ela não vale, ela não vale nada, porque o cara não vai comprar. O cara não compra uma casa feia, o cara não compra uma casa que não tem eficiência, ou ele compra para reformar, mas aí é o preço de reforma. Exato. Exatamente. Então, assim, a gente, essa história, o que a gente faz lá, por isso que é legal não ter pauta, porque vai por outro caminho o programa. Mas assim, o que a gente faz lá é o quê? É uma narrativa com cada figura. Então a gente tem uma narrativa com o arquiteto, né? Vamos dizer assim, como é que eu convenço o arquiteto que as obras dele precisam ter gestão de obras? Para ele já mesmo ele não ter dor de cabeça. E fidelização ao projeto. Exatamente. Fidelização ao projeto. Quantos casos vocês Isso é o não mais conhecem? importante A para ele, né? fidelização acho que brilha os olhos dos arquitetos, né? Porque a única coisa é a obra de arte deles. Eles não querem que É mexa. a identidade dele, né? É a identidade dele. Eles não querem que Quantos mexa. casos a gente não conhece aqui que o cliente o arquiteto vai lá e tira a placa? Ué, cara. Tipo assim, ó, verdade. se você é um cliente aí, o arquiteto não pôs placa na tua obra, isso não é um bom sinal. Você entendeu? Exatamente. Então, assim, com o arquiteto é pela fidelização. Com o construtor, né, no seu caso, por exemplo... A segurança, eu acho. Eu acho que a técnica, é a parte técnica. É a segurança. É a parte técnica. E com o cliente é o benefício, né? O benefício de não ter manutenção, o benefício de ter a área bem climatizada. Exato. O benefício... Né? Porque assim, o que eu brinco é o seguinte, falando de aquecimento de piscina, por exemplo. Cara, a norma é a mesma. Para uma piscina que bate sol, para um telhado que bate sol o dia inteiro, é a mesma para um telhado que você não tem condição de... Entendeu? Então, assim, a diferença tá em quantos % a mais você vai pôr da norma. Exato. Ou a menos, né? Entendeu? Então, assim, é aí que você tem que convencer o cliente, é aí que você tem que ter um trabalho de excelência. Porque no fim do dia, o cliente só quer saber... Usufruir Se tá do... funcionando. Se tá funcionando. Exatamente. Você entendeu? Né? Então, assim, eu acho que essa questão das narrativas é bem legal. Agora, e como é que vocês fazem lá, assim? Porque eu vejo que vocês três aqui, mais o Flávio também, tem um viés bem comercial, né? Vamos dizer assim,
Como é que vocês encaram isso? Como é que vocês dividem as tarefas? Como é que vocês... os sócios estão todos ali para botar o motor para rodar, que é vender? Ou vocês dividem por produto? Como é que vocês fazem? Então, cada uma é especializada em um segmento. A Jéssica é especializada na parte do aquecimento. Eu me especializei na parte da fotovoltaica. Ambas vêm do ar-condicionado. Então, Entendi. o ar-condicionado é o berço, né? Tá. As equipes de venda, elas são divididas por segmento também. O ar-condicionado, como uma venda mais dinâmica para o cliente, né? Todo mundo acaba executando, mas cada vendedora trabalha num segmento específico. Uma no aquecimento e outra na fotovoltaica. Entendi. Lá dentro a gente tem um setor somente de serviço, que cuida do agendamento com o cliente, do projeto, do pós-venda. Então, a gente tem lá dentro um departamento somente dedicado ao serviço, independente do segmento, né? E o Flávio hoje cuida da parte administrativa da empresa. Tá. Então, essa é a dinâmica que a gente tem. Em alguns pontos, a gente já pensou em todo mundo saber de tudo, mas eu acho que o especialista, ele é o que traz, que valida o projeto na ponta ali, né? Então, a gente deixou totalmente separado essa condição. Entendi. Da linha. Entendi. E como é que se diz? E o atendimento ao cliente, vamos dizer assim, porque eu acho que a grande diferença pro alto padrão também é você ter um atendimento franco, né? Eu não acho que... Eu brinco que é o seguinte. Teve uma vez a gente foi nessa história, com a gente começando a pesquisar fornecedor para montar o Constru Clube. Cara, eu sou a favor do seguinte. O cliente de alto padrão, ele quer ser bem atendido. Exato. Tá? Mas ele sabe que no fim do dia, tudo que tá ali, quem paga é ele. Né? Então, assim, se você botou uma menina para servir bolo, com avental, com isso, com aquilo, ele já fala, putz, aqui eu tô pagando o porcelanato, tô pagando o bolo também. Né? Então, assim, então a gente divide muito lá em ter um atendimento franco, né? Um atendimento tipo, olha, beleza, eu vou te atender muito bem, eu vou te falar tudo que precisa falar. É assim, que é isso que ele busca. O cliente, ele tem muito medo de ser enganado, que nem você falou. A maior dor do cliente é achar que você está falando aquilo só para se defender. Como é que vocês fazem esse atendimento? Que eu vejo que vocês se preocupam muito com isso, é por isso que eu estou perguntando. Então, primeiro, como eu disse, a gente tenta, de uma certa forma, estudar o cliente, entender a dor dele, entender qual que é a prioridade, a necessidade dele. Acho que, como é um produto muito técnico que a gente trabalha, a gente tem que estudar o cliente como um todo, saber a dinâmica com que vai ser na casa, a rotina, quantas pessoas vão morar lá, para poder dimensionar corretamente tudo isso, né? Esse é o primeiro ponto. Ali a gente já gera uma certa conexão com o cliente, né? De conseguir participar um pouco mais da rotina dele, entender o projeto da casa nova. Entendi. Daí, então, a gente mostra, né, os produtos que a gente trabalha, a qualidade, prova social, obras que a gente já fez, o que vai se aplicar a ele ou não. Trabalhar com boas marcas também é uma relação muito importante para garantir um pós-venda para ele, garantir um atendimento a longo prazo. Então, tudo isso é o que a gente mostra num primeiro atendimento para um cliente, né? Para a gente poder se conectar a ele e dali a gente montar um orçamento e conseguir mostrar para ele o que realmente ele precisa. Entendi. Então aqui na verdade você ou você repete ou você substitui o trabalho que era para o projetista ter feito. Exato. Exatamente. Porque assim, na prática, né, né, que nem vocês que trabalharam em grandes obras, eu trabalhei em shopping já também. Ou seja, no shopping você não discute, né, cara? No shopping você chega lá e executa. Né? Você executa porque alguém já discutiu lá atrás. Né? Agora, no residencial tem esse problema. Ou seja, discute prever mal previsto e aí... ou seja, eu tenho um caso clássico, primeira casa que a gente fez no Serimbura. O que aconteceu? Chegou lá, boiler de 600 litros, entendeu? Tá bom, mas moram 3 pessoas na casa. Falei, mas qual que é a rotina? Não, a gente trabalha junto.
Ah, vocês trabalham junto? Que legal, então tá bom. E que hora você chega em casa? 8 horas. O que vocês vão fazer? Vai todo mundo tomar banho. Todo mundo toma banho. Ou seja, entra no apoio todo dia. Exato. Vai entrar no apoio. Porque não, né, a ducha de 40 litros por minuto todo mundo quer, né? Exatamente. Então, esse é o que a gente busca, é sempre se conectar com o cliente e exatamente entender, viver ali com ele como que vai ser a rotina, para que esse dimensionamento seja correto. Sim. Né? E corrigir, porque Venda consultiva o projeto, total, né? Exatamente, o projeto, ele vai indicar para o cliente o que ele precisa. Ele precisa de um boiler, aí o projetista às vezes coloca ali 600 litros, pelo volume de pessoas que tem na casa, mas não entende exatamente como que vai ser a dinâmica rotina lá dentro, a rotina lá dentro. A gente já pegou situações que ou é de menos ou é de mais, né? Um projeto, eu já peguei casas que era um sistema para uma pressurização de um hotel. E a gente olhou e falou, mas tem necessidade realmente, né? Uma casa com 3 pessoas, colocar 2 bombas de apoio, um sistema gigantesco. E isso também atrapalha o cliente. E aí a bomba é grande, faz barulho, o cliente reclama porque faz barulho. Aí fala, pô, mas você não falou que você não queria que fizesse barulho, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter, né, esse cuidado. E você sabe o que acontece muito isso, você sabe quem que tomou a decisão final da compra maior da bomba, né? O cliente. O cliente chega lá, quer de meio cavalo, de 1 cavalo. Primeiro que o nome já fala assim, meio cavalo é muito pequena, né? Me dá uma de 1 cavalo. Aí pode atender. Né? Não me dá de um que é melhor. Qual que é a diferença de preço? E às vezes não é isso, né? Ou até mesmo inviabilizar o projeto. Sim. Porque aí, se era o sonho dele colocar a piscina e a gente segue ao pé da letra um projeto que está super dimensionado, ele vai falar, não, é inviável, isso não dá para mim. Eu consigo te atender com muita qualidade, com um valor agregado menor. E isso otimiza para que ele possa fazer outras, né, aquisições. E a gente pega muito isso, ou muito ou menos. Aí não tem um equilíbrio. E você, Cezinha, quem que toma a decisão? Que nem você falou, o seu produto passa pelo arquiteto, passa pelo construtor e chega no cliente. Mas o cara que bate o martelo mesmo, na maioria das vezes, é lógico, é o arquiteto, é o gestor construtor ou é o cliente? Cara, eu falo que é muito dividido isso aí. Porque assim, o construtor ele vende bem a gente, aqueles que já estão acostumados a trabalhar com a gente. O arquiteto também vende bem a gente, mas também... mais às vezes você vende ali, o cliente final fala assim, não, eu quero ver, chama ele aqui, eu quero entender o produto, aí a gente tem que o valor passar para ele. Porque o valor... O valor monetário é alto. Não é que é alto, é assim, ó, é que nosso produto hoje, né, assim, voltando um pouco, né, então nós viemos para São José, a primeira vez que a Imperline chegou em São José foi para atender o ITA, porque além do residencial, né, do privado, a gente também atende órgão público, né. Inclusive a gente está no ápice aqui agora de executando o CEAGESP, a gente está fazendo a impermeabilização do CEAGESP. Né? E a gente está também trabalhando já para entrar na prefeitura. Então a gente veio para atender o ITA, então nós atendemos já o ITA, a gente fez o dormitório dos soldados, fez alguns trabalhos de homologação, nós homologamos o produto da Imperlast dentro do ITA e automaticamente a Imperline que aplica, né? Então nós homologamos lá. E aí viemos para fazer somente atender o ITA. Nesse meio tempo, eu vi que São José estava gigante, crescendo. Eu não tinha dado um pulo no Urbanova ainda, que na época que eu saí de São José, isso foi em 2005. Urbanova não era do jeito que está hoje, nem imaginava. Aí quando eu fui dar um pulo lá, eu vi o tamanho, até o Diego da Dimário, foi por causa até dele que eu tô no Nexo, ele me convidou, na época eu não imaginava o que era e tal. Entrei, e depois que eu entrei no Nexo, a gente viu a dimensão do que, tanto de obra que tem em São José, e fez com que a Imperline viesse para cá e abrisse uma filial aqui. Né? E vai fazer 2 anos isso. Então hoje, por exemplo, a Imperline já entendeu o mercado. Esse ano foi um ano de muita luta, que a gente apanhou bastante para entender o mercado e se adaptar ao mercado. Hoje, exatamente agora, né? A gente está numa fase que a gente está contratando 2 vendedores, uma mulher e um homem, e um gerente. Eu estou trazendo um rapaz lá que toma conta de lá de Indaiatuba, estou trazendo para ele morar em São José, para ele ficar praticamente full time só cuidando das operações, e para eu ficar com mais tempo trazendo os novos negócios para dentro da empresa. Mas hoje a gente entende que assim, o construtor, quando ele entende do produto, pronto. Porque além do nosso trabalho de aplicação e o produto, modestamente, ser muito bom, a gente faz relatório de entrega, a gente faz análise da aplicação antes, durante e depois. Então o cliente está sabendo do que ele está comprando e ele está vendo. E no final de todas as obras, independente se é 10 metros quadrados, se é 500 metros quadrados, a gente entrega relatório de tudo.
e dar o certificado de garantia, tanto da Imperline quanto da Fabri. Então, isso que é um dos diferenciais que a Imperline faz hoje aqui em São José. Mas no final o cliente chega e toma a decisão. Sim, o cliente toma a decisão, ele quer saber, na verdade, depois ele até indica a gente, isso que é legal. Cara, o legal da Imperline hoje, que a gente ela tá andando sozinha, assim, o pessoal vai indicando, né? Eu tava numa obra agora no Vivante ali, e a gente fez um trabalho lá que era de emergência, um muro de arrimo, que o cara demorou para contratar a gente, aí o cliente do fundo falou assim, se eu não impermeabilizar amanhã, eu vou jogar terra e a culpa é sua. Aí ligaram pra gente e disseram, você consegue atender? A gente consegue. A gente foi lá, atendeu, então um vai passando pro outro. Isso é legal, né? Isso é legal. Hoje a sua proporção é cliente final? Eu acho que tá um terço de cada. Um terço de cada? Porque assim, os arquitetos hoje que trabalham com a gente trabalha com eles são muito fiéis, assim. Então, cara, é automático, né? E os construtores também. E os clientes finais também. Então, assim, hoje eu falo que é um terço de cada. Exatamente um terço, assim. Né? É diferente de obra pública, né? Obra pública já é um pouco diferente. Eu perguntei porque eu não sabia se o cliente final tem essa consciência, né? De estar fazendo a impermeabilização. Então, né? eu acho que não ainda. Esse é um trabalho, não só o... Esse é assim, ó, a gente vai fazer um evento na semana que vem e eu vou estar trazendo de novo o pessoal da fábrica, justamente. A gente vai chamar alguns arquitetos, vamos chamar alguns construtores justamente para conscientizar ele do trabalho que é feito de impermeabilização. Porque não é só impermeabilizar, existe todo um trabalho. Não adianta você impermeabilizar uma área que ela está mal feita. Imagina, não adianta eu impermeabilizar uma laje totalmente exposta com um caimento ao contrário. Quando você tem um ralo mal dimensionado, que também acontece, a queda está ao contrário. Então, ou seja, a melhor impermeabilização que tem é não ter água. Já começa daí. Então, esse tipo de conscientização, que às vezes o cliente não sabe, e o arquiteto também, acho que ele nem tem que saber, né? Mas o construtor, às vezes, ele sabe. Então, o construtor que tem essa consciência, aí é onde a gente trabalha. Então, a gente já trabalha... Quando a gente pega a obra do início, que isso é muito legal, que a gente já consegue acompanhar o contrapiso. Então, como que você vai fazer esse contrapiso? Quantos ralos tem? A gente consegue ajudar ele a dimensionar a quantidade de ralo, o caimento, se o caimento está dentro da norma. Então, isso é mais um trabalho diferencial que a Imperline faz. A gente tem que fazer essa conscientização sempre, né? Porque, assim, o que a gente percebe é que construtores, arquitetos, né? Vamos dizer assim... Com os clubes, né, de arquitetos, o arquiteto, ele tá tendo muito relacionamento, né? Mas os construtores não. Entendeu? E o que eu defendo é exatamente que no fim do dia, cara, se o construtor chegar e falar, isso aí, não sei não, hein? Você quer fazer, você pode fazer, mas eu não garanto. Você entendeu? Então, se você não conscientiza, olha, existe um trabalho sério aqui, existe, né? É que nem lead para vendedor, né? Você dá um lead pro vendedor, ele não ligou, ele não fez nada. O que ele fala? Esses leads aí estão ruins pra caramba. Vamos melhorar o lead aí. Lógico, né? Ele quer um negócio... Então, o construtor, eu percebo que, essa iniciativa é muito boa, de chamar, explicar, fazer, entendeu? Entender tudo que tem por trás, né? O que eu acho que o Nexus faz com maestria na arquitetura, a gente tem que começar a fazer com a parte técnica, que é o quê? Traz o fabricante. Sim. Né? Ou seja, a Sodramar lá das piscinas já esteve aqui. Não, então vem aqui, explica o seu produto. Hoje, cada fornecedor tem uma infinidade de produto. Em qual que a gente vai? A gente vai no trivial. Você fala assim, eu vou inventar? Né? Agora, se o cara vem aqui e fala assim, olha, a gente tem esse produto aqui que é para outro uso, que é para isso, a gente consegue ir aumentando essa... Eu acho também, assim, a empresa que investe nessa conscientização, ela sai na frente. Porque eu vejo o Evandro, acompanho ele bastante, cara, o nosso mercado é muito manual, né? É muito manual. Então, tudo você depende da mão de obras em si. Então, se você não tiver um trabalho de conscientização e a pessoa não souber o que ela está comprando, por isso que ela está pagando aquele preço, acho que a empresa que sai hoje fazendo isso hoje, ela sai na frente. Sim. E é a história do estudar, né, cara? Estudar o projeto, né, cara? Não tem jeito. Ou seja, para cada um é uma solução. Cada cliente é cada cliente. A gente tem uma casa é assim, ó. Casa em U, né? Aí tinha um boiler aqui, de um lado.
Cara, ou você põe um boiler em cada lado, ou você não vai ter água quente, cara. Você entendeu? Ou seja, é física, né? No fim do dia, tudo é física. Então, assim, agora, o que acontece? Como é que a gente conseguiu pensar na solução? Leva a pessoa da prática, leva o cara, você entendeu? O projeto previa um boiler gigante de um lado só. Então vamos pôr 2 menores. Então assim, agora se você não pensa nisso na hora do projeto, você tá morto. E pra gente também interfere a região, né? Ah, é uma região serrana, é litoral, uma casa de veraneio. Isso a gente tem que levar em consideração, né? O cara, a casa de sol, veraneio... você não pega sol, né? Exatamente. A casa de veraneio, ele tem que chegar lá, a água tem que estar quente. O sistema dele tem que estar funcionando. Ele tem que ter esse conforto, automação e tudo mais envolvido. É uma casa serrana, é outra aplicação. Então a gente tem que ter esse cuidado. E você falou um negócio aí, vamos lá. E a automação, vocês já estão atuando também ou não? Que é o próximo passo, né? Certeza, né? Certeza que você já está. Chega de segmento. Tá bom. Não, na verdade, os produtos eles já estão vindo, né? Então, assim, hoje a maioria dos áreas já estão com a parte de automação. Conectividade, né? E os Você conecta hoje o ar no celular? Já? Sim. Então, praticamente todos os fabricantes hoje já estão com essa opção. E no aquecimento a gente também tem. No aquecimento a gente já consegue fazer essa automação. Na verdade a automação tá perdendo esse mercado, né? Porque é o que a gente brinca. Eu tenho um amigo que vende casas em Campinas. E ele vende casas com automação. Eu falei, pô, mas como é que fecha o preço, né, cara? Como é que isso é... Se o cliente final não... fecha, o cliente final não quer pagar, né? Você imagina o cara que vai comprar a casa pronta. Ou seja, você vai colocar, ainda vai ter que colocar margem, então... Aí ele falou, não... Aí, resumindo, sabe o que eles fazem? Eles compram um tablet, né? Que conforme ele falou, tem que ser um iPad para causar impacto, né? E causa em vez dele ter uma central de comandos do sistema de automação, o que ele faz? Ele põe na tela de início do tablet todos os aplicativos. E se você for ver, ele tem uma central de automação. Exatamente. Que é a mesma coisa, ou seja, ele põe lá, tá aqui, ó, central LG. Na minha casa é ar-condicionado LG, TV LG. Tá bom. Pronto, já foi aplicativo ali. só. Aí na piscina tem o... Como é que chama lá? O que mais faz lá? A centralzinha. TOLS, né? TOLS. Aí você vai lá, põe o aplicativo da TOLS. Aplicativo da TOLS, entendeu? E aí você vai lá e compra um sistema de iluminação inteligente. Então, na verdade, aí você foi lá e a sua automação, que era para ser tudo, ela se centralizou só na iluminação. Ele vai lá e põe uma Alexa de R$200. Alexa, pronto, acabou. Ele é um instalador de aplicativos. Não, no fim do dia... Saiu na frente. Saiu na frente e atende o cliente. Então, assim, eu acho que são esses caminhos que realmente isso vai acontecer, né, cara? Isso, assim, de tudo tá no telefone. Assim, é o que vamos lá. Acontecer já está acontecendo. A gente vai passar a ter o hábito, né? Exatamente. Vamos dizer assim, a gente não tem o hábito, porque se você tiver o hábito, você baixa o aplicativo e controla, não tem... Igual quando a gente vai fazer impermeabilização de uma área, uma superfície plana muito grande, né? Então, hoje o jeito que a gente aplica, ou é no rolo, com pele de lã de carneiro, que tem que ser, que é exigido da fábrica, ou na airless. Na airless você ganha produtividade, é muito mais rápido. Só que aumenta o consumo de material em 30%, né? Então, você pega um telhado igual ao do CAGS, por exemplo, que é 8.500 metros, aí você fala de 30% a mais, só que você ganha produtividade. Então, tem a hora que você tem que também fazer essa conseguir, conta. Exatamente. E como é que vocês estão enxergando o mercado aí? Todo mundo está no pós-pandemia, todo mundo preocupado, como é que... Eu sou suspeito de falar, porque assim, a Imperline nasceu na pandemia, né? Então, eu cheguei quando eu fiquei na Europa em 2019... Na verdade, você está mal acostumado. Exatamente. Eu cheguei da Europa, aí em 2019, em outubro de 2019. E aí, nisso, veio a pandemia e eu comecei já a fazer o primeiro trabalho na pandemia. A gente pegou um shopping lá em Indaiatuba para fazer impermeabilização, já de um shopping. Que aí começou aquela fase de fechar e tal. Todo mundo achava que ia ser por pouco tempo, aí eles fecharam o shopping para fazer, né, a manutenção e a gente começou a trabalhar. Então, a gente pegou agora, eu falo assim, o final do ano de 2023 foi o melhor ano da Imperline.
2024 está sendo pior. Impressionante. Mas assim, o que salvou, o que está salvando também é a obra pública, porque aí é diferente, né? Mas eu vejo assim, tem muito projeto, muito orçamento. O orçamento ainda assim não fechou, mas ainda também não falou que vai fechar. Tá tudo stand-by, tem bastante. Então assim, esses 4, 5 primeiros meses aí a gente achou, assim, eu pelo menos achei devagar. O que eu percebo é a profissionalização do mercado. Entendeu? Eu acho que quem, né, vamos falar como gestor de obras, né? O médico, meu concorrente, né, que saía fazendo casa para vender, isso, aquilo, esse cara, ele vai falar assim, não, para que eu vou, né? Vai que a casa demora para vender, vai que não sei o quê. Então, assim, pra gente é bom, pra gente sai... O que eu percebo é o seguinte, saem os aventureiros. Exatamente. Entendeu? O cara que fala assim... Filtro natural, né? O filtro natural, porque assim, antes a gente, por exemplo, não estava em condição de pegar uma obra, aí o cara vai lá e pega uma pessoa com menos estrutura. Hoje, como tem menos obras no mercado, entendeu? Ou seja, a gente consegue absorver a demanda. Então, assim, esse cara que tem menos estrutura também passa a sofrer mais. A hora que ele sofre mais, ele vai, né? Porque assim, eu tenho 2 concorrentes, é o engenheiro autônomo, né? Que daí o cliente, ele compara a gente com o engenheiro autônomo, que não, né? O celular é o dele, o carro é o dele, o escritório dele é a obra, entendeu? Então, assim, que eu não tenho nenhum problema, só que você vai receber menos, né? Vamos dizer assim, se até o fim da obra, daqui a 2 anos, esse cara não estiver mais no mercado, você não vai ter para quem ligar. Você entendeu? Exatamente. Ou seja, então esse é um concorrente e o outro é esse aventureiro, que é o cara que ganha dinheiro em outro setor e investe na construção civil. Que a gente está tentando conscientizar esse cara que mesmo para investimento é melhor ele investir com um profissional. Você entendeu? Porque daí ele entra só investindo. A gente constrói para ele, a gente dá manutenção para ele. O risco dele é menor. Ele não precisa fazer nada disso. Então assim, eu tô gostando do pós-pandemia. Eu tô achando... O cliente que fica um cliente mais saudável. A gente teve a situação também da concorrência ser os aventureiros, né? A única questão é que dependendo do que eles oferecem para o cliente, a gente tem que vir depois corrigindo. Entendeu? Na energia fotovoltaica teve muito. Bem no começo, né? Todo mundo quis entrar nessa onda, né? E aí foi aonde... teve a baixa o ano passado, né? Foi uma baixa muito bruta, assim, né? E foi aonde separou quem realmente sobreviveu e quem não sobreviveu. E assim, o que eu brinco que a energia fotovoltaica fez um contra-marketing que foi... Acho que eles não esperavam que seria tudo isso, né? Que era o seguinte, vendeu tanto que... Dezembro de 2023? Foi. Né? Vendeu 2022. Tanto que você tinha que fazer... De 22? 22. Vendeu tanto que você tinha que fazer até dezembro de 2022 que quem não fez fala assim, então já não fiz agora, não vou fazer mais. Exatamente. E ninguém nem mediu o impacto disso, que foi muito... Exatamente. No fim é R$30 na conta, né? Vamos dizer assim, o que mudou foi o mínimo que era de 100 foi para 130, alguma coisa assim. Mesmo. Então assim, você vira e fala assim, cara, você falou que não era mais para eu fazer depois de 2022, então eu não vou fazer. Acabou. Exatamente. E vocês devem sofrer muito na história do ar-condicionado igual, né? Porque assim, o cara confunde o instalador de infraestrutura de ar-condicionado, né? Com uma empresa que traz a solução, que Exatamente. É completamente Ou diferente. comparar os preços também, né? Mas como eu disse, essa é a concorrência, igual você, né? De estar com o engenheiro ali na ponta. Mas muitas vezes a gente ainda é chamado de novo pelo cliente para corrigir. Sim. Então, assim, eles às vezes pagam barato e pagam 2 vezes, né? Vamos dizer assim. E nisso você sai na frente, né, César? Porque, na verdade, a impermeabilização, o cara foge de fazer com um autônomo, né? Vamos dizer assim. Acho que de baldrame, de banheiro, às vezes o cara até faz com a própria mão de obra e tal. Mas a impermeabilização pesada mesmo, de manta, de lona, desse tipo de coisa, é sempre empresa com empresa que você concorre. Eu vejo assim, quando o pessoal opta por fazer, vou fazer aqui interno, vou fazer com a mão de obra interna, depois chama a gente para corrigir. A Imperline nasceu, na verdade, de corrigir problema. A gente sempre foi, assim, cara, tentei isso, tentei aquilo,
não dá. Cara, vocês têm uma solução? Porque aí era diferente. Porque eles já tinham pesquisado, já tinham visto e a fábrica acabou que me direcionava. Então, eles ligavam na fábrica e falavam, vi o produto de vocês, vi que é diferente, tal. Quem pode me atender? Na região lá é a Imperline. Então, na região 019 lá, fala com ele. Aí eu ia lá, falava, aí você entendia a dor de barriga. Aí, nossa, os 2 primeiros anos era só resolver o problema. Corrigindo. A gente começou a pegar a obra do zero, foi aqui em São José dos Campos. Depois que a gente entrou no Nexo. Então a gente começou a pegar a obra do zero. Aí é gostoso, aí é muito melhor, né? Mas você vê que a maioria, tentei isso, fiz aqui um cicatop, um veda qualquer coisa, a gente fala assim. E aí começou, daqui a pouco passou já teve obra que a gente ia entrar, o cara não tinha nem entrado dentro da casa, já estava dando problema de infiltração. Né? Porque usou interno, entendeu? E a manta TPO? Então, essa é uma novidade que a gente está trazendo. A gente está em fase de homologação de uma empresa que tem um nome bastante legal aqui. A gente vai ser, não vou falar exclusivo, mas a gente vai começar a trabalhar com eles já. Estamos nessa fase de homologação. A gente passou por uma situação bem difícil agora, nesses últimos dias, que a gente vendeu esse serviço, vendemos o produto, só que a gente não conseguiu entregar a aplicação. Então o cliente até ficou, César, era para acontecer nesse time, tá demorando demais, e a gente percebeu isso, e aí a gente falou, cara, a gente precisa profissionalizar. Então eu fui para cima, conversei com a empresa, fiz um treinamento agora lá com eles, então eles acreditaram, viu a estrutura que a gente tem, e eles deram assim um voto de confiança mesmo. Da mesma maneira que a gente vai trabalhar com a Imperlast, a gente vai trabalhar com esse produto também, e eles querem que a gente não atender eles só na região do 012, mas no estado de São Paulo. Entendi. Então a gente vai começar a atender isso aí, só que depois que tiver a homologação, que tiver tudo bonitinho, a gente vai divulgar. Aí você volta aqui para contar. Com certeza. Então assim, porque na verdade, eu não sei se vocês conhecem a manta TPO, sabe o que é? A manta TPO eu gosto de brincar que é o seguinte, o jeito mais fácil de explicar para o cliente. Sabe piscina de vinil? Uhum. Então, ele monta uma piscina de vinil no telhado da sua casa, entendeu? Ou seja, então realmente eu costumo falar que é algo que o paladar não retrocede. Ou seja, depois que você tem uma obra dessa, depois que você trabalha com esse tipo de manta e que você vê que ela tem que ficar exposta, lógico, não pode ter outros... Ela é de cobertura, né? Ela não pode ser uma manta que vá receber piso, esse tipo de coisa. Mas só que ela traz uma segurança muito grande para o cliente. Isso é o que eu percebo na ponta com o cliente, entendeu, César? O dia que você for atender o cliente de fato, é deixar claro para ele o seguinte, cara, tá aqui, se a gente tiver algum problema, é um problema visível. É um problema que a gente consegue ir e consegue resolver sem quebrar nada, que a gente consegue resolver sem, né? Ou seja, se a manta... Eu brinco que o jeito de corrigir é igual arrumar pneu de bicicleta. Você faz um manchão ali já... Você entendeu? Você faz um remendo, um reparo ali e tá tudo certo. Então, assim, eu realmente acho que é uma solução que é o que a arquitetura busca, né, que é uma arquitetura mais fina, sem telhado, isso, aquilo. E que, por outro lado, tá baixando de preço. Ou seja, já foi muito mais caro que as outras mantas. E agora, assim... né, hoje ainda é o dobro, né? Por exemplo, a gente pega o nosso produto hoje, carro-chefe, que é a Imperlast, que é a borracha líquida, né? Então ela vem de uma maneira líquida, depois que aplica ela endurece e vira realmente uma borracha, né? E ela faz essa película de impermeabilização em cima da laje, de qualquer lugar. Então também, se der alguma avaria ali, a gente vai lá, passa por cima ali, junto com o bidim, com o véu de poliéster, e tá ali, tá feito. Já, eu vou chamar de manta PVC para não dar nome, a manta de PVC, ela é como se fosse uma lona, ela vem pronta, você estica ela ali, né? Depois você funde ela ali, uma com a outra e acabou. Tá feito o serviço, dá algum problema, você vai lá e a fábrica garante uma garantia aí de pelo menos 30, 40 anos. Então só que é o dobro do preço. Praticamente o dobro. Então, assim, algumas casas de alto padrão, o cara, ele quer a solução. Ele não tá olhando o preço, né? Então, hoje a gente só tinha uma solução. Agora a gente vai ter essa outra solução também que a gente vai passar a optar a dar. Exatamente. É que existem sistemas construtivos que as outras soluções nem cabem, né? Exato. Por exemplo, assim, um telhado de estrutura, isso que eu ia falar, né? Ele já não tem como eu fazer uma impermeabilização ali, entendeu? Minha casa é com
madeira laminada colada, né? Então, ou seja, em cima, você não tem outra opção. Você não Você por não exemplo, tem outra opção. hoje a gente, a gente atende bastante o Serimbura, né? Eu acho que é o condomínio que a gente tem mais obra lá dentro. E assim, a gente, agora nas últimas 2 meses aí, eu perdi uns 3 orçamentos porque eu não tinha esse produto. E aí, às vezes, por causa de um telhado de um pedaço de 160 metros, eu perco 500 metros de impermeabilização porque eu não tinha esse produto. Ah, sim, Então, o cara já prefere, não, já que eu fechei com uma empresa, ele não vai fechar a estrutura com um e o resto com a Imperline, não. Ele já faz o pacote. Então, isso a gente percebeu, cara, então não tem que... Uma necessidade. então, a gente teve que se adaptar ao mercado. Entendi. Exatamente. E a gente... falando de oferecer mais de uma... e a gente percebeu e já... Mas é o importante que nem você falou, né? Não ter mais segmentos, né? Eu acho que a gente também tem que ter... Tem que ter um limite. Você fala assim, não, daqui eu não passo, né? Sim. Que nem, por exemplo, assim, o que a gente defende muito também é o seguinte, eu não ofereço mão de obra. Ah, mas você não tem mão de obra? Não, eu não tenho. Eu tenho mão de obra para contratar para quantas obras você quiser. Mas eu não ofereço mão de obra. Por que que o gestor não pode oferecer mão de obra? Sabe por quê? Porque senão você está dos dois lados da mesa. Como é que Como é que você vai cobrar a mão de obra? Como é que eu cobro uma mão de obra que é minha? Então, daí eu não sou gestor, eu sou empreiteiro. Exato. É isso que os caras querem falar pra mim. Eu falo o seguinte, cara, quem fornece mão de obra é empreiteiro. Não adianta você se vender de construtor, Não, o conceito de construtor. Construtor é quem aplica material mais mão de obra. Você é um construtor, você está aplicando material mais mão de obra. Se você fornecesse só o serviço de impermeabilização, você era um empreiteiro de impermeabilização. Então, assim, as pessoas querem... Ai, glamour de eu sou consultor. Não é, cara. Tá vendendo mão de obra, você é empreiteiro. Entendeu? Não tenho nada contra os empreiteiros, mas você é um fornecedor de mão de obra. Agora, você é gestor. Então, tá bom. Então, você não pode oferecer. Você entendeu? É que nem, por exemplo, se eu fosse gestor de obras e tivesse uma empresa de impermeabilização. Exato. Como é que você vai cobrar? Quanto eu vou cobrar? Qual margem eu vou aplicar? Qual gestão eu vou fazer? Então a gente tinha isso e a gente chegou uma hora que a gente falou, cara, não dá para trabalhar assim. Eu tenho que parar. Ou eu vou para um caminho ou eu vou para outro. E como no período da pandemia a alta dos materiais e dos serviços era muito grande, a gente falou, cara, não dá para ter equipe. Porque quando você tem equipe e tem obra, tá tudo certo. E quando não tem obra? E quando não tem obra? Aí você começa aquele círculo, né? Ou seja, você vai lá, fala, putz, vou pegar essa obra aqui. Exato, para pagar os funcionários. Só para não mandar os caras embora. Só para cobrir pagar a folha. Aí, cara, o mercado vai lá e sabe que você trabalha aquele preço. Aí o seu preço virou aquele, cara. Então, assim, você tem que... a gente perdeu muito orçamento no começo, porque a gente entende que, como a gente presta um serviço de qualidade, então a gente tem que cobrar por aquilo, né? E como a gente vai entregar aquilo, então tem que cobrar. Então, seu preço está caro, diminui não. Teve um orçamento, eu lembro até hoje, o orçamento, ela queria 40% de desconto. Falou, o segundo colocado está 40%. Se você fizer o preço dele, eu fecho com você. E já é uma consultora que a gente está sempre... Falei, cara, impossível, não tem como. Não tem como. Não tem como, porque você tem um monte de coisa que você tem que pagar. Não fecha. Aí você vai trabalhar de graça. Né? Aí não dá. Bom, parece que demora, mas é rápido, né? Bom, a gente está chegando aí no nosso time, aí, no nosso tempo, que eu queria pedir para vocês, Intravale, como é que o pessoal te acha? Mais forte é Instagram? Como é que eles acham vocês? Nosso Instagram é @Intravale. Tá. Estamos na Rua Madre Paula, de São José, número 262, próximo ali ao restaurante Auá, a rua da Igreja Sagrada Família. No Circuito Nexus. No Circuito Nexus, isso. Kleber, me deve um. Todo mundo convidado, muito bem-vindo aí para a loja, tomar um café, conhecer um pouco mais do que a gente faz, os nossos produtos, serviços. E é isso. Tá. Putz, eu vou ter que... Eu ia terminar o programa, mas eu vou ter... Vai continuar. Fazer mais uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já nasceram com loja na rua? Ou vocês tinham um escritório, depois foram para a loja? Já nascemos. Já nasceu lá onde ali. É hoje? Não, até hoje. Nascemos ali. Mesmo endereço ficamos ali. Porque a gente tá com essa dúvida, né? Tipo assim, o quanto vale estar com o pé na rua, né? Entendeu? Assim, eu acho que a exposição, a facilidade do cliente ter showroom, eu acho que realmente
É bem interessante, né? Isso. Traz uma segurança, né, para o cliente. Você tem um endereço fixo ali na hora que ele olha. Mas, assim, boa parte dos nossos clientes são atendidos... Desde a pandemia, todo mundo estava com atendimento online. Exatamente. Mas ainda é válido. Tem muita gente que gosta de estar presente, olhar olho no olho, né? Ir lá, abrir o projeto. E vai firmando a marca, né? Ou seja, o cara passa... Isso mesmo. E fala... mais legal. Você, Cezinha, como é que a turma te acha? A gente tá lá no Instagram. Nos grupos de futebol e onde mais? Nos bares da vida, nos tocatos da vida, brincadeira. A gente tá no Instagram, Imperline Oficial. A gente tem um depósito na Zona Sul, fica ali no Bosque, onde a gente guarda os materiais. Nosso escritório, a gente tá ali, um abaixo ali. Eu tava olhando pra minha assistente que tava ali, a minha filha que tava ali. Eu não lembro o endereço da rua mas a gente tá na mesma rua ali, uma abaixo da ITEP ali, da Barão do Rio Branco. Tá. Tá eu e o Fernando lá, a gente tá no mesmo escritório lá, dividindo o escritório. Legal. E a gente tá lá, tá? Mas aí a Imperline, a Imperline Oficial, a gente tá lá. E aí é só chamar a gente lá que a gente atende aí, qualquer demanda. Tá. Chegou agora ali, ó. Mas tá bom. Bom, muito bom receber vocês. Obrigada. E a porta tá sempre aberta aí. Fechamos muito obrigado essa semana aí. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. E conto sempre com a Imperline. Próxima vez eu venho aqui para falar das nossas novidades aí. Isso. Tá bom. Fechado. Obrigada, viu? Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau.